In my heart, I think that he might have done it. You know, I can't think of anybody else who would have. I had nothing to do with Linda Sherman's disappearance, nor her death. Quando você é casado e sua esposa desaparece ou é assassinada, a primeira pessoa que a polícia vai interrogar é você. Na maioria desses casos, a violência doméstica está ligada ao crime, mas é verdade que, em inúmeros outros casos, o parceiro é inocente. Às vezes, a polícia tem até um suspeito em mente, mas não tem provas suficientes para incriminá-lo, e o caso fica sem solução. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o desaparecimento de Linda Sue Lutz Sherman. E lembre-se, nada é o que parece. Linda Sue Lutz nasceu em 19 de outubro de 1958 e foi criada em Florissant, Missouri, Estados Unidos. Quando ela estava iniciando o ensino médio, conheceu Donald Sherman, que já estava concluindo os estudos. Foi amor à primeira vista. Os dois pareciam destinados um ao outro e, apesar de serem muito jovens, resolveram se casar em 10 de fevereiro de 1975. Pouco depois, eles alugaram uma casa na mesma rua onde os pais da moça, Walter e Eleonora Lutz, moravam. Aos 17 anos, Linda deu à luz a sua primeira filha, Pat, antes do início de seu último ano do ensino médio. Isso não a impediu de se formar, e seus pais cuidaram da neta enquanto a jovem se organizava. Para sustentar a família, Donald Sherman trabalhou como gerente assistente em um posto de gasolina local. Mais tarde, ele conseguiu um emprego de maquinista em uma fábrica. Depois que Linda se formou, ela trabalhou em uma infinidade de empregos, incluindo vendedora, frentista, garçonete, atendente, caixa de supermercado e num cartório local. O casamento deles teve muitos anos difíceis porque seus horários de trabalho frequentemente conflitavam um com o outro. Então, eles eram incapazes de passar muito tempo juntos, nem mesmo nos finais de semana. Mas, em pouco tempo que conviviam, Donald se mostrava ser um homem muito possessivo. Ele sempre tinha que saber onde Linda estava e com quem, que horas saía do emprego, que horas voltava para casa, e não gostava que ela falasse com outras pessoas, nem mesmo com sua própria família. Esse tipo de comportamento ciumento e controlador causou muitas discussões entre os dois. Muitas dessas brigas resultaram no término do relacionamento, mas eles sempre acabavam reatando, pois Donald sempre pedia desculpa e sempre dizia que iria mudar. A briga mais séria aconteceu em outubro de 1977, quando Linda chegou a dar entrada com os papéis do divórcio na justiça. Mas em novembro do mesmo ano, eles resolveram seus problemas e se mudaram para uma casa melhor e muito maior, em Vinita Park, ainda no Missouri. Em 1982, as coisas estavam indo relativamente bem, exceto pelas pequenas brigas de vez em quando. Agora que Linda e Donald haviam se adaptado à sua nova rotina, sem os olhos aflitos do pai da moça, eles pensaram em aumentar a família. Linda engravidou novamente, mas infelizmente teve um aborto espontâneo. A perda inesperada cobrou seu preço e sua saúde de repente começou a piorar. Posteriormente, ela foi diagnosticada com epilepsia e frequentemente apresentava convulsões. Isso atrapalhou seus objetivos de vida e os dois decidiram que seria melhor não ter mais filhos. De repente, a personalidade de Donald começou a mudar após esse aborto. Como resultado, eles voltaram a brigar com mais frequência. Certa vez, Linda começou a desconfiar que Donald estaria mexendo demais em seu carro sem motivo aparente. E essa suspeita foi confirmada quando, após uma discussão violenta, ele ameaçou matá-la, sua filha e depois a si mesmo. Essas ameaças foram demais para ela e Linda entrou com uma ordem de restrição contra o marido. O juiz atendeu ao pedido. Ela e sua filha fizeram as malas e se mudaram para um pequeno apartamento em St. Anne, ainda no estado do Missouri. Um mês depois,
Linda e Donald, acreditem, estavam juntos novamente. E como costumava acontecer, o relacionamento deles era regado de dias bons e dias ruins, mas Donald estava praticamente todos os dias em seu apartamento. Não demorou muito e eles reataram o casamento. Em seguida, e mais uma vez, Linda e sua filha voltaram para casa. Na primavera de 1985, Linda sentiu que sua vida não estava progredindo da maneira que gostaria. Após analisar tudo o que passou, ela viu que não era feliz e estava presa em um ciclo sem fim. Ela finalmente tomou a iniciativa de deixar Donald para sempre e começou a economizar dinheiro para isso. Ela pretendia alugar uma casa ou um apartamento longe do marido e tentar viver uma vida feliz ao lado de sua filha. Então, em 11 de abril de 1985, ela oficialmente pediu o divórcio mais uma vez. E apesar das medidas que havia tomado para tirar Donald de sua vida de uma vez por todas, ela foi incapaz de afastá-lo completamente. O homem descobriu seu endereço e foi visitá-la algumas vezes com o pretexto de que queria ver a sua filha. Os dois, eventualmente, até dormiam juntos. 11 dias depois, em 22 de abril de 1985, as coisas tomaram um rumo muito sinistro. Linda havia saído do seu trabalho em uma lanchonete por volta das 2 horas da madrugada. Ela chegou em casa aproximadamente às 3. Quando entrou, viu que Donald estava esperando por ela e parecia muito irritado. Ele começou a questionar por que ela havia chegado tão tarde, onde ela estava, o que estava fazendo e com quem estava. Mas Linda não deu nenhuma resposta e o mandou ir embora. Eles começaram a brigar e a discussão se estendeu até as 4 horas da manhã. Finalmente, eles se acalmaram, mas Donald não queria ir. Ele disse que iria dormir lá e foi para o quarto dela. A mulher então resolveu dormir no sofá da sala. Algumas horas depois, Pat acordou e, como de costume, começou a se arrumar para ir para a escola. Donald levou a filha até o colégio. Ela achou estranho, porque o seu pai nunca levava. A criança também achou estranho que sua mãe ainda estivesse dormindo no sofá e não tinha acordado ainda, mesmo com o barulho que estavam fazendo, nem mesmo para lhe desejar um bom dia, como costumava fazer, dando um beijo em sua testa. Depois que Donald deixou Pat na escola, ele foi para o trabalho e voltou para casa por volta das 18 horas. E de acordo com a versão dele da história, Linda ainda estava em casa, embora devesse estar no trabalho. E ela parecia impaciente e com muita raiva. Os dois mal se falaram. Ela saiu de casa, provavelmente para o trabalho. Depois disso, Linda nunca mais foi vista com vida novamente. Quando ela não chegou em casa depois do horário habitual, Donald não se preocupou muito, porque estava se tornando um hábito da mulher chegar de madrugada. Ele também acreditava que ela estava tendo um caso, e foi por isso que os dois discutiram na noite anterior. No entanto, 24 horas depois que Linda saiu de casa e nem foi para o trabalho, alguns amigos ligaram para os pais da mulher. Eles então pediram a Donald que fosse na delegacia e fizesse um relatório de pessoa desaparecida. Enquanto isso, a família de Linda saiu freneticamente pela cidade em busca dela e até distribuiu panfletos por toda a comunidade, oferecendo a recompensa de $1.000 por informações que levasse ao seu paradeiro. Depois de vasculhar cada canto da cidade, eles finalmente descobriram seu carro, um Volkswagen amarelo, que estava abandonado no estacionamento do Aeroporto Internacional de St. Louis. Não havia nada que indicasse uma luta dentro ou ao redor do veículo. No banco de trás estavam um chapéu e livros de um curso de informática que Linda estava fazendo. Nos dias e semanas subsequentes, a polícia se envolveu oficialmente e começou a entrevistar os amigos e familiares da mulher. Sem nenhum rastro dela, eles deixaram de acreditar que Linda havia fugido e, na verdade, um crime teria sido cometido. Até porque o histórico agressivo de Donald levantou muitas suspeitas. Os oficiais também achavam que não havia como uma mãe abandonar a filha, assim, sem mais nem menos, muito menos deixá-la aos cuidados de um pai desequilibrado que uma vez ameaçou matar toda a família. Amigos e parentes da mulher confirmaram à polícia que ela estava tendo um relacionamento amoroso com um colega de trabalho e que um amigo de Donald
a teria flagrado conversando e beijando este rapaz. Então, Donald foi levado para o interrogatório. Quando foi entrevistado, ele disse que acreditava firmemente que Linda tinha fugido com seu namorado. Donald alegou ter notado que, na última noite em que a viu, percebeu que uma mala estava arrumada na casa. Além disso, ele mencionou que uma semana após o seu desaparecimento, testemunhou vê-la do lado do passageiro de uma van, dirigida por um homem não identificado, e quando Linda o avistou, rapidamente se escondeu. Enquanto a polícia continuava a conduzir sua investigação sobre o desaparecimento da mulher, eles simplesmente não conseguiram localizar nenhuma evidência que sustentasse que Linda havia desaparecido por conta própria. No entanto, eles também não foram capazes de fornecer qualquer afirmação que ela foi vítima de um crime, muito menos qualquer envolvimento de Donald na história. A única informação que tiveram em entrevistas com familiares, amigos e colegas de trabalho foi que ela não tinha inimigos ou pessoas com quem tivesse discutido recentemente, exceto o seu marido, Donald. Então, estava meio que na cara, né? Mas, pouco tempo depois do desaparecimento, Michael Webb, um jovem supervisor de patrulha policial de Vinita Park, foi designado para investigar o caso de Linda. Ele interrogou novamente Donald várias vezes, mas além do testemunho de amigos e familiares a respeito de seu relacionamento violento com a mulher, não havia nenhuma evidência para acusar o homem formalmente. Porém, ele se recusou a ser submetido ao teste do polígrafo. Para todos, Donald era o principal suspeito e único culpado no desaparecimento e provável morte de Linda, apesar de não haver nada que apoiasse essa teoria. Com o desenrolar da história, o homem ficou revoltado e protestou sobre a suspeita, dizendo que a polícia estava se concentrando apenas nele e se recusava a considerar a possibilidade de que ele fosse simplesmente inocente. Com o passar do tempo, a falta de respostas afetou a família de Linda. Pat foi morar com os avós maternos e ficava com eles durante a semana. Donald a buscava todos os finais de semana quando não estava trabalhando. Mas ele estava tendo problemas para lidar com toda a situação e estava totalmente convencido de que Linda abandonou sua filha, fugindo para recomeçar sozinha com outro homem. Por fim, Donald começou a afogar suas mágoas bebendo muito. Conhecidos e amigos disseram que o homem estava em um estado de depressão profunda e que a todo instante falava em tirar a própria vida. Ele voltou a morar com os pais e deixou a filha com seus avós. O relacionamento dele com os pais também era agressivo. Algum tempo depois, sua mãe, Audrey Sherman, usou um revólver calibre .38 para assassinar o pai dele, Charles Sherman, que era alcoólatra. A família de Donald estava em frangalhos e as discussões e brigas eram frequentes. Depois disso, a sua vida entrou em uma calmaria e aos poucos o homem tentava se reerguer sob os olhos incriminatórios de todos na cidade. Depois de 5 anos sem respostas e um caso arquivado, surgiu uma pista no caso de Linda. Aproximadamente ao meio-dia do dia 28 de junho de 1990, 2 comissários de bordo da empresa Transworld Airlines foram almoçar em um restaurante mexicano chamado Casa Gallardo em Bridgeton, Missouri. Eles se sentaram numa mesa perto de uma janela de vidro e, quando olharam para fora, notaram que parecia ser um crânio humano saindo de dentro da terra do jardim. Eles alertaram rapidamente ao gerente do restaurante, que imediatamente chamou as autoridades locais. Bom, agora vamos ao inacreditável. Se encontrar um crânio humano não fosse o bizarro o suficiente, Donald Sherman estava no mesmo restaurante naquele dia, porque era um local que ele costumava frequentar para beber. O delegado Walter Mutheth e seus investigadores chegaram ao local e isolaram a área. Eles enviaram o crânio ao necrotério de St. Louis para ser analisado pelo médico legista. O osso era feminino e parecia ser de uma morte recente. Além disso, não havia muito mais informações que pudessem ser obtidas. Nada mais foi encontrado, nem mesmo qualquer evidência que indicasse que os restos mortais eram de uma pessoa desaparecida ou assassinada. O crânio, posteriormente, foi colocado em uma prateleira no necrotério e foi esquecido. Alguns policiais chegaram a achar que ele havia sido roubado de um cemitério para uma espécie de piada macabra. Só depois de 14 meses,
Em 6 de dezembro de 1991, o Departamento de Polícia de Vinita Park, que nem sabia da descoberta do crânio, recebeu um envelope lacrado. Dentro havia um papel timbrado do mesmo restaurante em que o crânio foi descoberto. E no verso, uma única frase escrita em tinta roxa com todas as letras maiúsculas, que diz o seguinte: a polícia de Bridgeton está com o crânio de Linda Sherman. Depois disso, novos testes foram feitos no crânio e os registros dentários confirmaram que ele realmente pertencia a Linda Sherman. Com essa informação surpreendente, a polícia visitou a família da mulher e deu a notícia comovente para eles. Pat, então com 16 anos de idade, ficou arrasada, mas pelo menos teve uma resposta sobre a sua mãe, mesmo que não fosse o que ela esperava. Não muito tempo depois, o crânio de Linda foi enterrado no cemitério Stedman, em Callaway County, no Missouri. O caso imediatamente se transformou em uma investigação de homicídio. Na esperança de obter evidências da carta misteriosa, a polícia enviou o conteúdo para o laboratório criminal do FBI em Washington. Mas nada substancial foi coletado, nem mesmo uma única impressão digital ou DNA. Quem quer que tenha escrito a carta e a enviado, aparentemente tomou todas as precauções para evitar que fosse rastreado. Michael Webb, o responsável pelo caso, e outros investigadores voltaram a entrevistar amigos, familiares, colegas e conhecidos de Linda Sherman. Ao longo desse processo, uma ex-namorada de Donald disse à polícia que ele havia confessado que tinha matado Linda, mas não havia evidências que o ligasse ao crime, e nem mesmo a sua ex-namorada conseguiu dar uma prova cabal disso. Donald chegou a dizer à polícia que o dono do local onde Linda trabalhava estava envolvido com uma quadrilha de traficantes e que ela foi possivelmente silenciada, mas nada corroborava com toda a teoria. Algum tempo depois, após um boato, Michael Webb mandou uma equipe de policiais com cães farejadores vasculhar uma propriedade rural em Perryville, no Missouri, mas eles não conseguiram localizar nada. E mais uma vez, a investigação do caso de Linda Sherman esfriou. Em 1999, a polícia exumou o crânio de Linda e o enviou para um laboratório especial de análises forenses na Pensilvânia. Havia uma nova tecnologia sendo desenvolvida na época, onde novos microscópios eletrônicos e raio-x usados em arqueologia e exame de solo foram usados para coletar amostras de terra que foram inicialmente encontrados no crânio de Linda e coletados para possíveis evidências. Os resultados conseguiram restringir o local onde ela foi presumivelmente enterrada antes que seu crânio fosse retirado e colocado deliberadamente no restaurante para que qualquer pessoa descobrisse. Embora essa nova pesquisa tenha se mostrado precisa na época, ainda não foi o suficiente para fornecer uma possibilidade sólida de onde os restos mortais de Linda estavam e talvez ainda estejam. Desde então, o caso foi arquivado como não resolvido. Simplesmente falta informação. Para ajudar a chamar a atenção e possivelmente descobrir novas pistas, o famoso programa de TV Unsolved Mysteries exibiu um episódio sobre o caso de Linda no dia 2 de julho de 2001. Infelizmente, o episódio não forneceu muitas informações e o caso permaneceu frio desde então. Os anos passaram sem respostas. Michael Webb, que começou como supervisor de patrulha, investigou o caso de Linda por mais de 20 anos e subiu na hierarquia da polícia de Vinita Park, faleceu em 4 de fevereiro de 2009 devido a um câncer pancreático. Ao longo de todos esses anos, ele buscou incansavelmente fazer justiça para Linda, mas não conseguiu. Michael tinha certeza de que Donald era o responsável pelo desaparecimento e assassinato dela, mas não foi capaz de fornecer evidências suficientes para condená-lo. Quanto aos amigos e familiares da mulher, eles tentaram seguir em frente. Donald Sherman, inclusive, se casou novamente, começou uma nova família e continuou trabalhando em empregos na fábrica. Em 7 de maio de 2015, ele faleceu em Vernon, Illinois, aos 58 anos. E se ele teve qualquer envolvimento ou informação sobre o desaparecimento e assassinato de Linda, levou esses segredos para o seu túmulo. Pat Sherman, mais tarde, se mudou para Attica, Indiana, onde se casou e teve um filho. Mesmo que não haja nenhuma resposta para o que realmente aconteceu com sua mãe, ela continua a ter esperança de que um dia a verdade venha à tona.
Pode nunca haver um encerramento, mas ela faz o possível para aprender com os erros dos pais e criar sua família em um ambiente saudável, estável e amoroso, como a sua mãe sempre quis, mas infelizmente nunca conseguiu lhe dar. Still think that she left with someone and obviously met with foul play and died. I would really like to find the rest of her, wherever it's at, so that we can have a proper burial for her. She can rest in peace. And, I'd like to know what happened to her and who did it. Then they should serve the agony that we have for 15 years.